4.000 anos atrás, havia uma cidade poderosa, progressista e incrivelmente rica, que se desenvolveu em uma das maiores regiões do mundo. As ruas foram pavimentadas e numerosos portões levavam à cidade murada que tinha mais de 250 torres com pelo menos 100 metros de altura. A escrita e a matemática moderna foram inventadas lá. Caminhos de balsas e pontes elevadiças garantiam transporte eficiente. Os míticos jardins suspensos eram uma façanha da engenharia, e eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A riqueza da cidade era inimaginável, o povo criava obras de arte impressionantes, havia uma imagem dourada de Baal, uma mesa supostamente feita de 22.000 quilos de ouro puro, com um leão e uma estátua de homem ambos em nobre material. O majestoso Palácio Real foi o maior já construído na história do mundo. A Babilônia costumava existir no que hoje é o Iraque moderno. Todos já ouviram falar da Babilônia ou pelo menos da mais alta torre no mundo naquela época, conhecida como a Torre de Babel. Mas como essa incrível ascensão e a dramática queda da Babilônia e do Império Babilônico aconteceu? Antes de sabermos, deixe seu like, se inscreva no canal e receba novos vídeos. Vamos descobrir agora o nascimento da Babilônia. Após a queda do Império Acadiano, 2 novos impérios surgiram e começaram a reivindicar a terra próxima. A Babilônia estava no sul e a Assíria estava no norte. O povo babilônico seria o primeiro grupo de pessoas a criar um império que reivindicaria todo o país da Mesopotâmia. A cidade-estado da Babilônia estava na Mesopotâmia há anos, mas as coisas agora estavam começando a melhorar para a Babilônia como parecia. Eles haviam reivindicado a maior parte da terra para si mesmos. Quando o Império Acadiano começou a cair, os amoritas se mudaram para reivindicar seu território. Tudo isso aconteceu por volta de 1792 a.C., quando o rei Hammurabi foi eleito governante. Não demoraria muito depois que Hammurabi se tornasse rei que ele iria querer expandir seu alcance. Ele amava seu trabalho, mas ele se sentia capaz de governar muito mais do que apenas a Babilônia. Isso o levou ao desejo de conquistar. Ao fazer o possível para reivindicar o controle de todos os assentamentos próximos, em poucos anos, ele conseguiu conquistar com sucesso todo o país da Mesopotâmia, incluindo os assírios no norte. Devido à relutância de Hammurabi em recuar, tornou-se um dos governantes mais poderosos de seu tempo e ajudou a Babilônia a se tornar a cidade mais rica e próspera da história antiga. Grande parte da Babilônia estava localizada às margens do rio Eufrates. A cidade servia como uma importante área comercial para pessoas de todo o mundo, suprimentos e mercadorias eram abundantes, então a cidade via um fluxo constante de dinheiro, serviços e recursos. A cidade também era altamente avançada e seria a primeira a adotar todas as novas ideias e produtos que estavam sendo inventados em todo o mundo. Na época, a Babilônia também era de longe a maior cidade do mundo. Estima-se que até 200.000 pessoas viviam na Babilônia. Em seu auge, no centro da cidade, os habitantes locais construíram uma grande pirâmide que eles usaram como um templo. Os pesquisadores acreditavam que esta pirâmide teria cerca de 100 metros de altura, com ruas largas que levariam a ela de todas as entradas da cidade. Ao redor das pirâmides e outras áreas, teriam sido jardins, palácios, torres e belas obras de arte que eram diferentes de tudo que os humanos já tinham visto. A cidade foi também o epicentro cultural do mundo, com música, ciência, matemática, astronomia e a literatura. Prosperando nas paredes da cidade, a invenção da escrita e da matemática tornaram muitas coisas como certas hoje em dia. Por exemplo, sem a influência do povo babilônico você não estaria assistindo a este vídeo agora. Eles ajudaram a estimular um movimento que criaria várias formas de escrever e normalizar, como forma de tomar notas e documentar a história e outros fatos que se perderam no tempo. Eles também afirmam ter inventado a roda, a agricultura moderna, o arco, o arado, a irrigação e várias outras invenções que ajudaram a fundar a humanidade como a conhecemos. Sem a Babilônia e suas várias invenções não seríamos quem somos hoje. Mas você sabia que muitas das pessoas que originalmente inventaram essas máquinas
como a roda ou o arado, afirmam que as ideias foram dadas a eles por anjos ou alienígenas. Não sabemos muito sobre a invenção da maioria dessas coisas, mas em muitas delas os primeiros humanos afirmaram ter sido visitados por seres que desceram do céu e os informaram como viver uma vida próspera. Usar os recursos a seu favor é uma coisa super interessante, mas estamos saindo um pouco do assunto. De qualquer maneira, a sociedade babilônica ajudou a inventar a primeira forma de um sistema de escrita, que envolvia tabuletas de argila e que seriam gravadas com letras em forma de cunha. Isso ajudou a documentar muito de sua história e como eles criaram a matemática primitiva. Para colocar isso em perspectiva, esses métodos de escrita nos permitem saber mais sobre a antiga Babilônia do que sabemos sobre o Antigo Egito. Os babilônios também inventariam os fundamentos da matemática moderna. Eles seriam a primeira civilização a usar a matemática para ajudar a medir o imposto sobre a terra, e conduzir todos os tipos de negócios que eles também usam números para documentar. Com céu noturno criaram um calendário lunar que era incrivelmente preciso para a época. Eles também são a primeira civilização a usar símbolos para representar grandes números. Por exemplo, se uma pessoa precisa documentar que possui 50 fardos de trigo, eles originalmente teriam que desenhar 50 símbolos individuais para representar este. No entanto, à medida que se tornaram mais eficientes com a escrita, eles criaram símbolos para representar números como 110 e 60. Também temos motivos para acreditar que os babilônios desenvolveram o primeiro ábaco, que é essencialmente uma versão inicial de uma calculadora escrita. O código de Hammurabi pode chocá-lo, ao saber que o rei Hammurabi era a primeira pessoa a solicitar que as leis fossem escritas. O que parece muito estranho, bem antes deste momento, a maioria das leis foi aprovada de boca em boca ou estava implícita. Como você pode esperar, isso deixou muita área cinzenta legal para os cidadãos, pois não tinham como saber exatamente o que era certo ou errado. Por exemplo, Bill pode dizer a você que é ilegal possuir mais de 50 pilhas de trigo. Se você possui mais do que isso, você deve doá-lo para a pessoa mais próxima de você. Então Bill foge com metade de sua colheita de trigo. Sei que Bill estava mentindo, Bill roubou você, ok? Obviamente essa é uma maneira meio ridícula de pensar sobre isso, mas antes de Hammurabi decidir escrever as leis, não havia uma maneira infalível de saber o que o rei consideraria ser ilegal. Hammurabi pediu a alguns de seus trabalhadores para criar pilares gigantes que listariam as várias leis da terra. Na época, havia apenas 282 leis muito diferentes do mundo de hoje, quando existem milhares de leis que temos que cumprir. A maioria das leis de Hammurabi eram estranhamente específicas, mas essas regras serviriam como diretrizes que poderiam ser usadas se circunstâncias semelhantes acontecessem. Por exemplo, o que você deveria fazer legalmente se seu vizinho o convencesse a dar a ele todo o seu trigo. Ele pagou a seus trabalhadores dentro de suas regras salariais para negociar preços de aluguel, preços de escravos. A lista continua. Havia também as leis óbvias que ditariam o que seria considerado comportamento criminoso e o que aconteceria com você se você fosse pego infringindo a lei. Havia até leis sobre adoção, casamento e divórcio no outono da Babilônia. Agora estamos entrando no meio disso, o que fez com que essa incrível cidade eventualmente desmoronasse, e quase se perdeu no tempo. Quando Hammurabi finalmente faleceu, seus filhos foram encarregados de governar a cidade. O problema era que seus filhos não eram tão severos quanto ele, e eles não tinham fortes habilidades de liderança. Isso levou a cidade a ir lentamente desmoronando e enfraquecendo as cidades vizinhas. E os países começaram a perder a esperança na Babilônia e perceberam que a cidade estava desgastada. Usando isso a seu favor, os cassitos se mudaram e conquistaram a Babilônia, derrubando os novos líderes e reivindicando a cidade como sua. Eles governariam a Babilônia por cerca de 400 anos. As regras de Hammurabi seriam derrubadas, e a cidade seria completamente virada de cabeça para baixo para melhor servir aos propósitos do Casside. Os assírios mais tarde se mudariam e derrubariam os cassides, reivindicando a Babilônia como sua cidade. Só seria reclamada novamente pelos babilônios em 612 a.C., com grande parte da cidade sendo restabelecido ao governar a Mesopotâmia.
Mais uma vez, este novo império, considerado o segundo ao Império Babilônico, é frequentemente referido como o Império Neobabilônico. Em 616 a.C., o rei Nabucodonosor usaria a queda do Império Assírio a seu favor e reivindicaria o trono da Babilônia para si mesmo. Seu filho também aprenderia com seu pai e trabalharia para trazer a Babilônia de volta à sua antiga glória. Filho de Nabopolassar, rei Nabucodonosor governaria a cidade por 43 anos e se tornaria um dos maiores líderes que a cidade já teve. Ele governaria com mão de ferro, mas muitas de suas leis foram respeitadas pelos habitantes da cidade. Então tudo estava bem. Ele também provou ser um incrível líder militar e ajudaria a Babilônia a se expandir para o oeste e reivindicar mais território para si. Ele também lideraria as forças que viram os hebreus sendo capturados e forçados à escravidão por 70 anos. De acordo com várias histórias da Bíblia, após a morte de Nabucodonosor, a cidade começaria novamente a desmoronar em 529 a.C. A cidade havia sido reivindicada pelos persas, e agora estava listada como parte deste novo império. Tudo o que Nabucodonosor fez para restaurar a cidade mais uma vez foi desfeito. A Torre de Babel. Uma das coisas mais incríveis que saiu da Babilônia foi a invenção da infame Torre de Babel, que é mencionada na Bíblia e comprovada pela história. Este edifício foi construído logo após o dilúvio que destruiu quase tudo e todos no planeta. De acordo com relatos bíblicos, a Torre de Babel foi construída quando todos os habitantes da Mesopotâmia ainda falavam a mesma língua. Quando se estabeleceram na área, queriam construir uma grande torre que alcançasse o céu. Algumas pessoas parecem acreditar que os locais construíram a torre para que pudessem eventualmente alcançar o céu, embora outros acreditem que eles construíram a torre para que eles não fossem afogados por outro grande dilúvio. De qualquer maneira, os relatos bíblicos dizem que Deus tinha outros planos. Ele confundiu as pessoas, forçando-as a esquecer sua língua nativa e falar novas línguas que não eram mais capazes de se comunicar. Então a construção da torre rapidamente se desfez. Não sabemos ao certo qual estrutura na área está mencionada a Torre de Babel, mas os pesquisadores tendem a acreditar que o melhor candidato é o Atemonanquim da Babilônia. Esta torre foi supostamente dedicada a Marduk, o deus padroeiro da Babilônia, já que vários templos como este foram encontrados na área. Faria sentido que um edifício como este poderia ter sido usado como base para a Torre de Babel. Babilônia hoje. Sob o governo de Saddam Hussein, o governo iraquiano liderou uma missão para escavar a Babilônia e tentar trazer a cidade de volta à vida, incluindo a reconstrução e restauração de um dos palácios de Nabucodonosor. Finalmente reaberto aos turistas em 2009. Embora o projeto nunca tenha sido concluído, graças aos babilônios que inventaram a escrita moderna, sabemos muito sobre sua cidade e como os humanos viveram. Se isso fosse verdade para outras partes do mundo, o tempo poderia contar uma história muito diferente. O que você acha da cidade? Foi tudo o que parece ser? Ou parte da história foi mal interpretada, ou embelezada ao longo dos anos? Você acabou de ouvir falar sobre a Babilônia. Espero que tenha gostado. Até mais.